Olá, você que acompanha o canal. Eu estou aqui, eu ia fazer esse vídeo, primeiramente, tudo certinho do jeito que vocês vão ver hoje nesse vídeo. E eu pensei, já tenho pronto o texto, eu vou fazer um vídeo lendo como às vezes eu faço, porque a maioria dos textos que eu faço eu só posto com uma capinha ali e o conteúdo do texto, certo? Mas eu pensei, estou com tempo hoje, eu acho que eu vou fazer da mesma forma. Só que nesse meio tempo eu pensei assim, eu só vou postar o texto e não vou fazer vídeo. Mas estou aqui agora para fazer porque eu penso que vai ser um pouquinho melhor. Por quê? O nome do texto seria Resposta a uma objeção sobre Satanás. Talvez no vídeo eu coloque, nesse vídeo que você está vendo, eu coloquei outro título. Talvez. Por quê? Os cristãos, quando eu falo que a partir do princípio que Satanás sempre foi mal, foi criado mal para nos dar o livre-arbítrio, ok? Por isso que existe o livre-arbítrio, para escolher Deus ou outra coisa. A outra coisa seria o nada. O que é o nada? Você teria que definir para mim. Não tem como explicar o que é o nada. O que é o absoluto vazio? O vazio já é alguma coisa, porque ele é o vazio. Né? É a mesma coisa que eu vi alguém falar, você consegue ver atrás dos seus olhos? Não, você não consegue. Mesmo se virar que nem daquele dos filmes, não tem como. E até o que você vai ver, o que está atrás de você, isso é o nada. É o máximo que a gente pode chegar simplesmente com situações bobas que podemos falar a partir disso. Enfim, então, partindo do princípio de que Satanás sempre foi mal e não aquela fábula, aquela historinha do cristianismo baseada nos textos de Ezequiel 28, Isaías 14 e Mateus e em Apocalipse, que eu já abordei todos esses textos em Apocalipse, eu vou dar mais uma passada e vou postar aí para vocês só em texto a respeito daquela batalha contra o dragão. Aconteceu no passado, no presente ou no futuro? O problema com isso é que quando há aquela passagem da batalha contra o dragão e que ele foi precipitado para a terra, o povo conecta com essas passagens que nada tem a ver com Satã, que eu já expliquei para vocês. Ezequiel 28, Isaías 14, Mateus e o Apocalipse, que eu vou dar mais uma passada e postar para vocês em breve. O problema é que não tem correlação entre esses textos. Então, seria necessário verificar somente mesmo o Apocalipse, beleza? Então, há esse problema que eles não aceitam que se fala essa realidade sobre Satanás. Então, há essa objeção que eu peguei de um cristão, de um blog cristão. Aqui, ó. O problema com essa teoria, que ele já diz que é teoria para dizer que não é factual, que é o que? Satanás foi criado mal. É que ela faz de Deus um cínico e manipulador. Deus não pode fazer o mal, mas quer fazer o mal mesmo assim, então usa o diabo como capacho para cumprir esse desejo. Isso é o mesmo que eu querer a morte de alguém, mas ao invés de ir lá matar o sujeito, ou eu contrate um assassino de lugar para fazer o trabalho sujo por mim. Segundo os proponentes dessa tese, Deus faz isso e passa impune, pois agindo assim a culpa é toda do diabo. Eu não apenas acho isso completamente errado moralmente, como também incompatível biblicamente. Por exemplo, lugar nenhum da Bíblia diz que Deus usou o diabo para enviar o dilúvio, que foi a maior tragédia física de todos os tempos. Quando Deus quer executar algum juízo, ele mesmo faz isso. Ademais, a definição do diabo como um servo de Deus confronta seu próprio significado etimológico, que é de opositor, que nós já estudamos sobre isso. Né? Um opositor que está trabalhando junto com a pessoa para cumprir o mesmo plano não é um opositor de verdade e mal serve de opositor de mentirinha. Seria o mesmo que eu chamar o tal assassino de aluguel que eu contratei de opositor meu, ou que seria completamente falso. Mas não se preocupe, eu não pretendo contratar um assassino de aluguel ainda. A conclusão inevitável é que o diabo é realmente o inimigo, não serve obediente usar de capacho alguém que já tenha sido criado com essa natureza demoníaca. Isso que ele já fala aqui, serve obediente usar de capacho, concordo, não é assim mesmo. Agora, tenha sido criado com essa natureza demoníaca, discordo. Então é aí que nós vamos responder.
Eu não afirmo que Deus age de forma cínica ou manipuladora, mas que em sua sabedoria ele é o criador de todas as coisas e permite que até mesmo o mal sirva a seus propósitos maiores, ou não. O ponto não é que Deus precise de Satanás para cumprir suas ações. Isso é reduzi-lo, né? Mas que em sua soberania, Deus é capaz de usar os planos de Satanás e transformá-los em instrumentos que servem a seu propósito maior. O porquê de estar usando soberania, você que leu meu primeiro livro. Isso, meu primeiro livro, você sabe por que eu estou usando isso aqui, tá? Um exemplo disso é a história de Jó, onde Deus permite que Satanás teste Jó, mas sempre dentro de limites soberanamente designados por ele, né? Porque ele dá a condição, não mate, né? Isso mostra que Satanás age como adversário, mas ainda está sujeito ao controle divino. Deus claramente tomou a iniciativa direta de executar o juízo, não Satanás. Isso não contradiz o fato de que Deus também pode permitir que outros agentes operem dentro do que ele decide soberanamente. Na escritura apresenta os dois exemplos. Em alguns casos Deus age diretamente, em outros ele permite que os agentes secundários cumpram certos papéis, ainda que sob sua supervisão. O Halot, o hebraico aramaico, o léxico do Antigo Testamento, fornece uma explicação detalhada sobre o termo Hasatan, analisando suas raízes linguísticas, usos contextuais no texto bíblico e significado específicos. A palavra, né, Satã, tem provável origem primária, possivelmente relacionada à raiz hebraica. Aí tem a raiz aqui, que é da onde pode ter originado essa daqui, tá vendo? Aqui tinha o Yod no meio, aqui teria outra letrinha, que é o que a gente conhece quando nós abrimos qualquer Bíblia hebraica, indicando oposição ou acusação, tá? Então a raiz hebraica indica oposição ou acusação. Porque quando lemos Satã, quer dizer isso mesmo, opositor. Então, provável que ela veio daqui. A forma do termo também encontra paralelos em línguas como o etíope e o árabe, sugerindo uma derivação que carrega a ideia de hostilidade ou obstrução. Então eu não sei se eu peguei aqui, ou foi em outro texto, ou eu desisti de colocar por causa da formatação, mas eu peguei o texto em árabe, na linguagem árabe um pouco mais antigo, onde está escrito Satã, para eu ver se houve alguma mudança de significado. Mas ainda que carrega ligeiramente uma diferença, ainda é a mesma coisa, né? Que é alguém hostil ou uma obstrução, algo no meio do caminho, algo incomodando, algo que não era para estar ali, algo mal. Então o termo Satã pode ser entendido como adversário ou opositor dependendo do contexto, porque no campo militar ou político refere-se a um opositor humano. Aí você tem aqui os exemplos, tá? Pelo menos no original hebraico é usado Satanás para se referir a um opositor humano. É aquilo que eu expliquei para um rapaz no WhatsApp que me perguntou sobre isso, que é isso aí. Se eu fosse jogar um xadrez contra ele, ele seria o meu Satanás, ou seja, ele seria o meu opositor. Mas como nós sempre, nessa cultura católica romana, agora protestante no Brasil, o Satanás só virou para falar de um agente do mal, de um persona do mal, esse persona existe, porque ele é criatura, não estou dizendo que não. Ele poderia ser chamado sim de Satanás. Aí você vai lutar, tem o Satanás do lado e você do outro, porque ele é o seu opositor, pelo significado em si, do significado da palavra Satanás, não a letra S, a A ou Satã, entendeu? Então, no contexto jurídico, como acusador ou parte opositora, que nem está nos Salmos. Como obstrutor ou aquele que dificulta um propósito, aparece em passagens com números 22 e 22:32, onde o anjo do Senhor age como adversário. Nicolas, que blasfêmia? Não. Pelo significado da palavra, é sim. Você entendeu? Agora, não é comum de utilizar, usando ou não usando, não é blasfêmia nenhuma. Entendeu? Em livros como Zacarias 3:1-2 e Jó 1:2, o termo é usado com um artigo definido, Hassatan. Aqui, ó, aqui é o re, aí tem o sinal maçorético embaixo, que é esse tracinho que dá o som de A.
que a gente lê aqui do começo, da direita para a esquerda. Então, lê esse daqui primeiro, Re, embaixo Ra, e Shin aqui, né? O S, representando o S, e aqui embaixo tem o pontinho, que é de Satã também. Então, Satã, enfim, para designar uma figura celestial. Função, ele é descrito como um acusador ou procurador celestial no contexto do tribunal celestial, representando oposição aos interesses humanos ou testando a fidelidade dos servos de Deus. Existe debate sobre se Satã deveria ser entendido como uma função acusador ou como um título específico. Então, ainda esse debate, é uma função ou é só um título? Ou os dois? Eu digo que é os dois. Há esse título para ele porque ele cumpre essa função. Então, desculpa eu bater no microfone. Então, em 1 Crônicas 21:1, Satã é usado como nome próprio para uma figura celestial que incita Davi a realizar o censo de Israel. Sempre nesse negócio de cidade, de contar pessoas, sempre foi de Satanás. Aqui, ele aparece claramente como uma entidade independente, mas ainda agindo dentro da narrativa espiritual da soberania divina. No contexto bíblico, Satã assume a função diversificada, pode referir-se a opositores humanos, obstruções ou um agente celestial agindo como adversário ou acusador. Né? A transição de um papel funcional, como acusador celestial, para um nome pessoal, reflete o desenvolvimento do conceito ao longo do texto. Então, é aquilo lá. Sempre trabalhando com as mentes pequenininhas, limitadas por uma cultura, por uma época diferente, por um arcaísmo gigante, para chegar assim à compreensão que existe hoje. Então, a conclusão pelo léxico, a gente pode ter que no contexto do Antigo Testamento, Satã é mais frequentemente descrito como um adversário ou acusador dentro do propósito divino e não como um inimigo autônomo ou alguém que esteja fora do controle de Deus. No entanto, os desenvolvimentos posteriores na teologia cristã o posicionam como opositor direto de Deus. Eles, né? Eles. Então, só estou colocando o que eles dizem. Mesmo como opositor, Satanás não é um agente independente e autônomo fora do plano soberano de Deus. Deus pode usar a oposição de Satanás para cumprir seus propósitos, não porque Satanás está ajudando, mas porque Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre seu inimigo, e não precisa de ajuda de ninguém. Seguindo essa lógica, Deus é mau por usar um homem mau para cumprir seus propósitos. Por mais que não sejamos propriamente o Satanás, temos inclinação para o mal, certo? O mal vem de Deus? Não. Além da queda humana, foi incitada por Satanás. Então, se usar o homem, que naturalmente, infelizmente, é mal, se tornou mal, né? Conforme passou o tempo. Se faz Deus mal, então é a mesma coisa. Entende? Seguindo a mesma lógica. Então Deus, em sua soberania, é capaz de trabalhar através das ações humanas, incluindo aquelas de pessoas más, sem ser o autor ou cúmplice do mal moral. Isso pode ser visto, por exemplo, na história de José, em que seus irmãos agem de forma cruel e pecaminosa ao vendê-lo como escravo. José, no entanto, reconhece posteriormente que vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, salvar muita gente com vida. Aqui Deus usou a maldade humana como parte de seu plano soberano, mas sem comprometer a sua própria bondade ou justiça. O ponto central é que o mal que os homens praticam é o resultado de sua própria corrupção moral e de suas escolhas livres. O exemplo dado de um assassino de aluguel reduz Deus a um homem pecaminoso, limitado e sujeito às normas morais humanas. Deus não age como um ser humano, sua sabedoria soberania está acima de qualquer julgamento moral que aplicamos às ações humanas. Romanos 9:20-21 nos lembra que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Ele tem o direito de moldar a criação como quiser. É isso que o pessoal não entende. Deus tem que seguir um padrãozinho, uma lógica dentro das teologias. Inclusive permitindo a existência do mal para um propósito final maior, que nem sempre compreendemos totalmente. Mesmo que o diabo seja adversário, seu papel e até sua existência estão subordinados a Deus, porque ele vai ser aniquilado na segunda morte. Por exemplo, Apocalipse 20:10 deixa claro que no fim, Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo, simbologia para a segunda morte, não fogo literal. Que é a respeito do que eu já falei na live, porque eu estou gravando isso no dia
horas antes de fazer a live, mas que eu vou explicar um pouco melhor o conceito de alma para você entender essa partezinha aqui, ok? Então, respondida essa objeção, para quem pensar dessa forma, porque eu já fui questionado, sem a pessoa saber que eu falava isso, a pessoa me questionou a respeito dessa teoria e a tradicional. Teoria e a tradicional. E aí eu expliquei quase da mesma forma. Aqui está mais caprichado, né? Quando eu vou escrever, eu tento da maior forma colocar ponto e digo tudo certinho, corrijo. Demora até para sair texto por causa disso, as correções gramaticais. E pela pesquisa, enfim, o tempo de escrever, separar as coisas em capítulo, em título bonitinho, essas coisinhas aqui, esses pontinhos para ficar bonitinho, para não ficar um troço assim em cima do outro. Enfim. Mas eu respondi aí de forma mais popular para a pessoa e está aqui se quiser ver com mais detalhes. Beleza? Muito obrigado. Respondido a essa objeção para quem pode pensar assim. E é isso. Continue acompanhando o canal. E obrigado por estar até aqui.